atenção primária vai se distanciando da curva dos investimentos em média e alta complexidade, gerando uma brutal ineficiência alocativa do SUS. Um estudo do Banco Mundial mostra que isso, se mantido esse desequilíbrio entre MAC e APS, os custos financeiros seriam de 34 bilhões e os custos econômicos e perda de produtividade seriam de 38 bilhões. Portanto, há um enorme desfinanciamento do PSF dos recursos do Ministério e, tendencialmente, isso vem se aumentando em relação à alta e média complexidade. Então, a minha tese aqui é de que o PSF não fracassou, mas o ciclo em que ele se insere, o ciclo da atenção básica, se esgotou pela nossa incapacidade de superar aqueles 14 problemas que eu listei. E uma saída, então, para esse esgotamento do ciclo da atenção básica seria a superação definitiva dos elementos da APS seletiva e da visão do nível de atenção. E, de fato, ter a APS como estratégia. Além do discurso, consolidar na prática, a estratégia de saúde da família. Com uma visão, problema complexo não tem solução simples. Problema complexo sobre atenção, como a atenção primária à saúde, exige solução complexa e sistêmica. Não tem aquela solução isolada, eu vou melhorar o salário, vou mexer no salário do médico, vou melhorar... Não, isso é importante, mas nós temos que atuar no conjunto, na situação sistêmica, nós temos que atuar nos 14 problemas ao mesmo tempo, sem o que não se soluciona problema complexo. E eu proponho a inauguração de um 8º ciclo evolutivo da APS, que eu chamo ciclo da atenção primária à saúde, que vai caracterizar-se pela passagem efetiva, além do discurso, de um programa de saúde da família numa estratégia de saúde da família, a consolidação da estratégia de saúde da família. Então essa é, a meu ver, isso é, ao meu ver, o que devemos fazer nesse momento. E eu vou tomar cada um daqueles problemas, caracterizá-lo rapidamente e propor uma solução também rapidamente. O problema da questão ideológica, determinado pelo paradigma, de um lado pelo paradigma da medicina científica, e de outro lado pela essa visão de atenção primária à saúde como atenção primária seletiva, o programa de pobre para pobres, ou um nível de atenção, como é a medicina familiar. Para enfrentar esse problema, a estratégia de saúde da família tem que ser tomada como a estratégia de reordenamento do SUS. E para isso é fundamental adensar tecnologicamente a atenção primária à saúde. Outro problema é a fragilidade institucional da APS no SUS. É preciso enfrentar esse problema fortalecendo institucionalmente a APS no Ministério da Saúde. Eu tenho um pouco de dúvida, mas às vezes penso que seria interessante ter uma Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde, pelo menos durante alguns anos. É preciso fortalecer institucionalmente a APS nas secretarias estaduais. Muitas secretarias estaduais pensam que não tem nada a ver com a atenção primária. A atenção primária é coisa de município, a secretaria cuida da média e alta complexidade. Isso é um enorme equívoco. Se não houver coordenação efetiva de uma atenção secundária, não vai acontecer a qualificação da atenção primária. E é preciso fortalecer nas secretarias municipais e é preciso colocar a APS como um projeto prioritário nos planos estratégicos dos 3 entes federados com incremento relativo dos recursos. De um modo geral, as secretarias estaduais não gastam nem 5% do recurso com a atenção primária. E o Ministério gasta apenas 12% dos recursos com atenção primária. É muito pouco. Há uma fragilidade na função de comunicação, na função de centro de comunicação das redes. Então é preciso
fazer gestão de rede com base populacional, vou voltar isso um pouco mais à frente, utilizar rotineiramente diretrizes clínicas com base em evidência, implantar prontuários eletrônicos de saúde na atenção primária à saúde. Nós não vamos ter sucesso em manejar condições crônicas na munheca, no papel. É preciso uma nova PPI coordenada pelo PSF. Né? PPI que não é essa de base de oferta, né? De indicadores de oferta. É preciso que a programação dos pontos de atenção à saúde secundária e sistema de apoio da rede seja feita na APS. Na APS, eu vinculo a população e ao programar a APS, eu programo atenção secundária, programo atenção terciária. E é a APS que deve fazer a regulação de todos os procedimentos eletivos, com base em certificação de risco. Central de regulação deve fazer regulação de agudos, mas eletivo não tem sentido. Eletivo é fácil a partir da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família. O outro problema é a carência de infraestrutura adequada. Um estudo mostrou que 77,6% das unidades de atenção primária à saúde do Brasil não tem infraestrutura adequada. E olha que o padrão do Ministério é um padrão tímido para uma atenção primária de qualidade. Então aqui é preciso fazer, né, uma revolução na infraestrutura física, um financiamento pelo Ministério da Saúde para as secretarias estaduais de planos municipais de infraestrutura física da atenção primária, elaborados com critérios de eficiência, escala, sustentabilidade e conformidade com os modelos de atenção. Tem que ter um fundo federal e estadual para que a gente tenha o mesmo padrão em todo o Brasil. E com uma meta de curto prazo que é 0 unidade de atenção primária em casa alugada. Não dá para fazer atenção primária em casa alugada, isso é uma vergonha. Não, isso é uma banalização da atenção primária. Faz de qualquer jeito, tem gente que faz debaixo são aqueles órgãos metastáticos, né? Vai fazendo um puxadinho para lá, para cá. Há uma baixa profissionalização da gestão. Né? Tomamos meu estado. Meu estado tem 4.200 equipes de PSF. Não obstante, só 9,2% das unidades tem um gestor tempo integral. No mais, é a enfermeira que quebra o galho, ela faz metade da clínica e metade de gestão. E não faz uma coisa nem outra. É extremamente complexa a gestão da atenção primária e não pode ser um botequim que não tem um gerente. Portanto, é preciso contratar e capacitar profissionais de nível superior em tempo integral para as unidades da equipe de saúde, da estratégia de saúde da família. Os problemas educacionais são enormes. Formação inadequada da graduação, baixa oferta de residência de saúde da família e um processo de educação permanente fragmentado, não é assim? Todo dia tira o médico e a enfermeira para fazer oficina de sensibilização de 8 horas, que não serve para nada. Para nada. É preciso enfrentar esses problemas. Focalizar a graduação das profissões de saúde na formação generalista. Regular o mercado educacional de graduação em profissões de saúde. Aumentar a oferta de residência em saúde da família. Das 30 mil equipes de PSF que tem no Brasil, apenas 10% tem médicos com residência em medicina de família e comunidade. 10%. E é preciso ofertar programas de educação permanente construídos segundo os princípios da andragogia e ofertados em tempo protegido. Há enorme deficiência nas relações de trabalho. O percentual de equipes de PSF com contrato de trabalho precário, 55% dos médicos, 47% de enfermeiras. Tempo de permanência inferior a 1 ano, 31% dos médicos, 29,4% dos enfermeiros. Ausência de planos de carreira, um turnover elevado.
Quando a gente convida uma pessoa a ser profissional de uma estratégia da saúde da família, nós não estamos oferecendo uma mudança de emprego, nós estamos oferecendo uma mudança de vida. Para isso funcionar, precisa que ele se dedique integralmente àquilo. E aí eu não posso dar a essa pessoa um contrato precário, não é assim? Quer dizer, enfim, no meu estado, 70% dos médicos e enfermeiros são contratados por contratos administrativos. Porque o dia que o prefeito quer, ele tira todo mundo, muda todo mundo. Então é preciso elaborar planos de carreira estaduais obedecidos às peculiaridades regionais e com incentivos de fixação e remuneração variável. Definição de entes contratadores estaduais ou regionais. Eu gosto, pessoalmente, da solução de que a atenção primária deve ser estatutária. Muita gente tem horror a estatutário. E, de fato, tem problemas. Mas duas boas experiências que eu conheço, a minha cidade, Belo Horizonte e Curitiba. Curitiba foi analisado pelo Banco Mundial e viu que um dos fatores de sucesso de Curitiba na atenção primária é o regime estatutário. Porque ele vem combinado com meritocracia e com pagamento parte do salário variável. Quando eu junto essas coisas, estabilidade, meritocracia e pagamento por performance, eu crio um círculo virtuoso e não vicioso, como todo mundo pensa que é o estatutário. Mas eu sei que em muitos lugares, então, você pode trabalhar como a Bahia, que fez uma fundação estatal. E em Minas agora está se fazendo a experiência de um consórcio intermunicipal para contratar na região todos os profissionais. Mas eu proponho o reforço do regime estatutário onde for possível e o pagamento de um abono permanência para quem permanecer mais de algum tempo. Há uma carência de profissionais essencial para atenção às condições crônicas na atenção primária à saúde. Então, é preciso valorizar o trabalho multiprofissional ou multidisciplinar na atenção primária. E eu defendo a incorporação de novos profissionais como membros orgânicos da atenção primária à saúde. Centro social, farmacêutico clínico, não é farmacêutico para dispensar medicamento, não. Fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física e psicólogo. 1 para cada 3 equipes. Né? A experiência nossa em alguns lugares mostra que isso funciona bem. Há uma enorme fragilidade no controle social. Então é preciso implantar conselhos locais de saúde em todas as unidades da estratégia de saúde da família. Mais uma vez, a experiência de Curitiba tem aqui, num conselho local forte, né, dos fatores da sua fortaleza. Há o problema do subfinanciamento. Os recursos alocados crescem nominalmente, mas são insuficientes para consolidar a estratégia. E há uma enorme ineficiência alocativa, porque cada vez mais, como se mostrou, vai se distanciando a curva da atenção primária da curva da média e alta. É preciso aumentar a eficiência alocativa do SUS, canalizando mais recursos para essa. E aumentar os gastos de saúde. Eu acho que até que, enfim, caiu a ficha. Quando você segmenta o sistema dos pobres sempre é subfinanciado. Portanto, essa ideia de aumentar o dinheiro da saúde pela via congressual normal, isso não vai acontecer nunca. O único jeito de arrumar mais dinheiro para a saúde é fazer um projeto de iniciativa popular, né? Que está se começando. Mas que está se começando por cima, eu acho ruim isso, devia começar por baixo. O agente ir a casa recolhendo assinaturas e chegar com 10, 20 milhões de assinaturas no Congresso. Aí eu quero ver se o Congresso não vai pôr mais dinheiro na saúde. Mas a emenda, aqui no caso não seria emenda, né? Mas isso só produzirá efeito se esse recurso novo, 1/3 deles, for alocado para a atenção primária à saúde. É preciso enfrentar a fragilidade dos modelos de atenção às condições agudas e crônicas, implantar um modelo de atenção às condições agudas. A experiência de Minas hoje é muito interessante. Nós estamos implantando classificação de risco na atenção primária à saúde, com o protocolo de Manchester, com resultados muito positivos. E é preciso implantar um modelo de atenção às condições